Olá, boa noite e paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, encontramos no Salmo 36, o verso 9. Assim está escrito: Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Uma palavra deixada por Davi, que tinha profundas experiências com Deus, e aqui ele afirmou que em Deus está o manancial da vida, e na luz do Senhor nós veremos a luz. Então, quando nós observamos isto, manancial fala de fontes, muitas águas, águas abundantes, transbordantes, águas correntes, em movimento. E o salmista diz que em Deus está o manancial da vida. Então, a vida, através de Deus, ela é transbordante, ela se movimenta, não é parada. Ela, então, está sempre em atuação. Nós somos resultados deste manancial da vida que está em Deus, porque nós desfrutamos da vida que Deus, do seu manancial, permitiu que nós estivéssemos aqui desfrutando desta vida que nos foi dada pelo Senhor nosso Deus. Então, o manancial da vida é um lugar onde nós podemos entender que as pessoas procuram chegar-se a estes mananciais, porque ali elas terão experiências ricas e abençoadoras, porque desse manancial vai refletir vida naqueles que com ele têm o contato. Mas uma coisa interessante é que nós encontramos na palavra de Deus, em vários versículos, falando sobre mananciais. Manancial de vida, manancial de águas, enfim. Isso tudo falando da abundância do que há em Deus. E havia também, no tempo de Jeremias, que ele deixou escrito, no capítulo 2 e o versículo 13, deixou escrito assim, Jeremias: uma queixa que o Senhor fez contra o seu povo. Diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então o Senhor Deus aqui falando com o povo de Israel, dizendo que eles cometeram essas duas maldades. Primeiro, deixaram o Senhor. Quem é o Senhor? É o manancial de águas vivas, águas que produzem vida, águas que se movimentam, não são águas paradas. E além de deixar o Senhor como o manancial de águas vivas, eles fizeram o quê? Cavaram cisternas rotas que não retêm águas, para conseguir água de outro lugar, julgando eles que o manancial pelo qual Deus supria a cada um deles, Deus como manancial de águas vivas, eles já não estavam satisfeitos com aquilo e procuravam outras fontes obscuras, fontes rotas, fontes que não seguram água. E isto o Senhor disse que foram duas maldades que o seu povo fez. Mas aqui no verso que li, Davi disse: em ti está o manancial da vida. Quando entendermos isto e procurarmos nos beneficiar deste
maná, manancial da vida, nós seremos fortalecidos e encorajados pelo Senhor, porque tudo na nossa vida depende da ação de Deus. E se nós estamos ligados a Ele e procurando nele, neste manancial da vida, nós vamos receber a vida de Deus que será manifestado na nossa vida. Então Jeremias disse que o povo fez uma má escolha, que Deus considerou como sendo duas maldades. Os nossos dias não são diferentes dos dias de Jeremias, quando muitas pessoas que já tiveram experiências com Deus, já provaram a bondade e a misericórdia do Senhor e em dado momento tomaram uma outra direção, um outro rumo e rejeitaram ao Senhor a fonte de águas vivas e procuraram cavar para si cisternas rotas que não retêm água e que não podem transmitir nada a eles. O que nós precisamos e dependemos só é possível chegar até nós através do Senhor nosso Deus, porque tudo se origina nele. Ele é a fonte de onde estas águas vivas e esta vida que, como um manancial, se manifesta, ela possa chegar até nós. Mas ela é direcionada de Deus para nós. Quando as pessoas dão as costas para Deus e se voltam à prática anterior, achando-se autossuficiente e que pode criar o seu próprio caminho, então aí eles constroem cisternas que são rotas, não retêm águas, não traz benefício. Pelo contrário, uma cisterna rota, ela está sujeita a manifestar certo tipo de infecção e a pessoa, ao tomar parte ali, pode ser contaminado. Porque cisternas rotas são águas paradas que ficam por ali. Mas o Senhor é o manancial de águas vivas. Não são águas paradas, são águas que estão sempre se movimentando. E aqui o salmista diz que ele é o manancial da vida. E quando nós desfrutamos esta vida que vem de Deus, na luz do próprio Deus, nós veremos a luz. Quer dizer, o Senhor nos ilumina para enxergar a luz à frente. E nós observamos em Isaías, no capítulo 35 e o versículo 7, está escrito assim: E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Terras sedentas vão se transformar, é a promessa de Deus, vão se transformar em mananciais de águas. Isto Isaías repetiu no capítulo 41 e o versículo 18. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Quando nós observamos sobre estes mananciais, Salomão também deixou registrado no livro de Provérbios, o capítulo 25 e o versículo 26, o seguinte: como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Então, o justo que cai diante do ímpio, ele é considerado como manancial corrupto. Foi o que o povo de Israel fez aqui para com o Senhor Deus. Rejeitou a ele, deixou a ele mananciais de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter as águas. Então, cumpriu-se o que está aqui. O justo, quando cai diante do ímpio, ele é considerado, à luz da Bíblia, como fonte turva e como manancial corrupto ou contaminado. Quando nós vamos ao Novo Testamento, lembramos-nos daquele encontro maravilhoso de Jesus com a mulher samaritana. A mulher ia buscar água na fonte que Jacó havia dado
ao seu filho José. E por quase ou pouco mais de 3.000 anos, aquela fonte ainda estava jorrando água. Isso significa que as águas daquela fonte de Jacó eram águas que se movimentavam. Não eram águas paradas e nem contaminadas. Por isso, as pessoas sempre iam à fonte de Jacó para buscar água. E esta mulher também tinha necessidade e não tinha outro lugar a não ser ir à fonte de Jacó. Ela ia num horário diferente das pessoas por conta da sua condição de vida em que ela estava vivendo, e para se precaver, ela ia num lugar praticamente que era sozinha, não tinha ninguém ali pela fonte. Geralmente as pessoas iam ou pela manhã ou pela tardezinha, quando o sol estava mais brando, mas ela ia quando o sol estava a pique, ou seja, ela tinha certeza de que neste horário ninguém estava na fonte. Então era onde ele ia e conseguia água para a sua casa, mas isso tinha que fazer sempre. Neste dia, Jesus apareceu por ali, naquela fonte de Jacó, e começou a conversar com ela, e pediu água. Ela disse: como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então Jesus começa a abrir agora a fonte, o manancial de águas para aquela mulher. Olha o que Jesus diz, capítulo 4, versículo 10 de João. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva. Foi o que o povo de Israel desprezou, o manancial de águas vivas. Mas aqui Jesus estava oferecendo à mulher águas vivas. E a mulher então disse: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde tens esta água viva? E aí ela diz: és tu maior que o pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele deste poço, e deixou para os seus filhos o seu gado, e este poço foi dado como herdade a José, a seu filho. Jesus torna a responder àquela mulher: apesar da importância, do valor daquela fonte de Jacó, ela não se comparava com a fonte com a qual Jesus estava dizendo àquela mulher. Então ele diz o seguinte: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água da fonte de Jacó tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Então Jesus disse aqui que ele tinha esta água viva, e que quando a pessoa bebesse desta água viva, isto se faria dentro dela uma fonte de água viva que saltaria para a vida eterna, a semelhança de um manancial, águas em abundância, águas em movimento, águas vivas, águas puras. Isto era o que Jesus ofereceu àquela mulher. Ela interessou-se tanto por aquilo que Jesus estava dizendo, que chamou-lhe a atenção e despertou no coração o desejo de beber daquela água e de não ter mais que voltar à fonte de Jacó. E no versículo 15 ela diz: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela entendeu que a água que Jesus estava oferecendo era uma água diferente daquela da fonte de Jacó. Era uma água viva, procedente de Deus. E quando a pessoa bebia aquela água, que Jesus disse, água viva, instantaneamente se faria no interior da pessoa, no coração dela, uma fonte que ia borbulhar, jorrar para a vida eterna. A mulher desejou isto e recebeu, tornou-se
uma testemunha do Senhor Jesus. Uma outra ocasião foi quando Jesus esteve na festa dos tabernáculos. Está lá no capítulo 7 do Evangelho escrito por João, no versículo 37 a 39. Está escrito assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu interior, do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus não ter sido ainda glorificado. Então Jesus aqui, no dia da festa, disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em Deus está o manancial da vida. Então a água viva está neste manancial de vida, que é o Senhor Deus. E Jesus fez referência a isto, dizendo que quem crer, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. E isto ele disse do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também é uma fonte de águas vivas. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo. Então, a pessoa, quando vem a Cristo e recebe o Espírito Santo, ela recebe esta fonte poderosa que vem para o seu interior e vai mover-se no seu ventre. E isto vai trazer-lhe uma comunhão firme, segura e íntima com o Senhor. Então, quando Davi disse: porque em ti está o manancial da vida, este manancial produz vida. Então tem água da vida, tem fonte da vida, tudo que é referente à vida está em Deus. É dele que recebemos. Paulo escrevendo, ou Lucas escrevendo, em Atos, referindo-se àquele testemunho de Paulo diante do Areópago, lá em Atenas, ele diz assim, olha, capítulo 17, e o versículo 26 a 28, diz assim: E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, a vida que nós vivemos é em Deus. Então, Deus é o manancial da vida. Ele promete, ele permite esta vida em nós. Porque nele movemos, vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, nós encontramos aqui a vida que vem de Deus. Então, Deus é a fonte da vida, o manancial da vida. Então, a vida física que nós recebemos de Deus, deste manancial de Deus que se manifestou, quando ele criou o homem, ele criou para a vida física, espiritual e vida eterna. Tudo isto está ligado em Deus como o manancial da vida. Mas por ocasião da entrada do pecado, o homem ficou limitado, perdeu o acesso à vida eterna, perdeu a vida espiritual, que era de comunhão com Deus, e a vida física, que era plena, realizada e produtiva, passou a ser uma vida limitada no tempo e no espaço. E isso passou a toda a humanidade. Quando veio Jesus, Jesus veio para restaurar em nós aquilo que foi perdido no Éden. Então, Jesus, através do sacrifício em obediência a Deus, oferece a cada um de nós
a salvação gratuita e perfeita. A salvação e a vida eterna com Deus. Então, em Jesus, quando chegamos a Ele, nós somos perdoados, a nossa vida é transformada, a vida espiritual que tínhamos perdido, ela é restaurada em Deus por Jesus e recebemos a promessa de que vamos desfrutar a vida eterna. E a vida física, ela continua no seu limite, porque quando terminar esta vida física, Deus promoverá aos salvos por Cristo Jesus a vida eterna para viver com Ele. Então, em Deus está o manancial da vida. O que foi perdido pode ser recuperado em Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, de Deus emana a vida. Esta vida, ela vem através do poder de Deus. Então, quando nós encontramos no primeiro capítulo de Gênesis, dizendo que Deus criou, no princípio Deus criou céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas, e dá a entender este mover do Espírito Santo sobre as águas é mais ou menos ligado a como que a produzir vida em contato com a água. Então, toda a vida provém da água, vive dependente da água. Então, em Deus está este manancial de vida. Então, a água para nós é a expressão da vida de Deus por meio da água. Ninguém vive sem água. Sem água a pessoa morre. E quem é que produz a água para nós? É Deus. Ninguém consegue fazer água. Consegue diferenciar os elementos químicos da água. Mas criar a água, não. Isso é próprio de Deus. Porque nele está o manancial de águas vivas. E o manancial da vida. Então, quais são os mananciais que estão em Deus? A julgar por esse texto, nós observamos que em Deus está o manancial da vida, o manancial das águas, o manancial do perdão, o manancial da salvação, o manancial da cura, o manancial do poder do Espírito Santo, que ele vem como torrentes abundantes, transbordantes. Manancial é isto. É águas em movimento e em grande quantidade. O gozo e a alegria da salvação pode ser considerado como mananciais que Deus gera na nossa vida. E quando está findando a revelação de Deus, lá no Apocalipse, João, que recebeu a revelação de Deus, deixou registrado aqui, no capítulo 22 e o versículo de número 17. Diz assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então veja aqui, o manancial de águas da vida. Águas que produzem vida. Água é uma referência à palavra de Deus. Jesus, quando teve em contato com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer da água e do Espírito, fazendo referência que a água é a palavra de Deus. Então, se não nascer por meio da palavra de Deus, que é como a água, não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. Então, agora entendemos o que foi que Davi disse aqui, porque em ti está o manancial da vida e na tua luz nós veremos a luz. Então, quem está em Cristo
está desfrutando deste manancial da vida, que é a ação de Deus na nossa vida. E neste manancial há vida, há águas, há perdão, há poder, há alegria, há paz, a salvação, a vitória, a purificação e a renovação. Então veja quantas coisas que são prioritárias para a nossa existência na Terra estão em Deus. Porque em ti está o manancial da vida. Vamos desfrutar deste manancial. Vamos beber desta água da vida. E, como diz, lá na Jerusalém celestial, está lá um rio puro como cristal. E diz assim, no capítulo 21, 22 de Apocalipse, os primeiros versículos assim: no meio da praça, de uma e de outra banda do rio, estava, 22:1, e mostrou-me o rio puro da água da vida. Rio da água da vida, puro como cristal, ou claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça tem a árvore, cuja raiz está para este rio puro, e esta árvore da vida produz frutos para a vida, cada um a seu mês, e as suas folhas servem para a saúde das nações. Então, observe que até na Jerusalém celestial vai aparecer lá o rio da água da vida. Então, o salmista reconheceu aqui, porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Como eu ia dizer, não vamos fazer como os judeus fizeram. Rejeitaram o Senhor, manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Mas vamos ficar neste manancial da vida, onde ali há águas da vida e tudo o mais que diz respeito a Deus, como bênçãos e dons para a vida daqueles que o reconhecem e o adoram na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, eles desfrutarão deste manancial de vida, manancial de águas vivas, manancial de poder, manancial de perdão, manancial de paz, de purificação, de restauração. Isso vai nos capacitar a estarmos prontos e preparados para, quando chegar o dia, recebermos de Deus a transformação e sermos levados à sua presença, e lá haveremos de beber águas do rio da vida, desfrutando uma eternidade com vida plena diante da presença do Senhor nosso Deus. Que possamos aproveitar e desfrutar deste manancial da vida, que é o Senhor nosso Deus. Nele a vida rica, abundante, frutífera, espiritual, vida saudável. Que desfrutemos esta vida em Deus, conforme Jesus prometeu à mulher samaritana. Eu e você, cada um de nós, podemos viver neste manancial da vida, desfrutando de tudo que ele nos proporcionar para a glória de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.